O que significa tribo no contexto de marketing? No marketing, o conceito de tribo é utilizado para se referir a um grupo de indivíduos conectados por um líder, um modo de se comunicar, um interesse compartilhado e uma ideia. O autor explica que não é possível criar tribo sem líder, assim como não se pode liderar sem uma tribo. Quando uma tribo não tem liderança ou comunicação, não passa de uma multidão. A constituição de tribos é natural aos seres humanos. Todos nós desejamos fazer parte de um grupo. Por isso, está gravado no instinto de sobrevivência de cada pessoa. Somos atraídos pelas visões e ideias dos líderes. Desejamos integrar seus grupos. Neste sentido, as tribos são fortalecidas pelas comunidades que acreditam em determinadas ideias. O autor Godin destaca que dessa necessidade básica decorre o clamor pela mudança. Isto é, exercer a liderança consiste na criação de uma mudança real ou imaginária em que as pessoas possam acreditar. O crescimento das tribos ocorre mediante o recrutamento de novos membros. Em consequência, as ideias fundamentais que serviram para unir os integrantes viralizam e se expandem. Tá, mas como que eu identifico uma tribo? Identificar, compor e estreitar sua tribo é a primeira tarefa de um líder. Muitas empresas perdem dinheiro e tempo em comunicações de massa, visando atingir uma multidão. Empreendedores inteligentes, no entanto, identificam a sua tribo e agem para expandi-la. Enfim, dificilmente será possível estabelecer a sua marca, seja esta marca de uma empresa ou individual, concentrando-se de modo direto em um mercado de massa. Para o nosso autor, um artista que almeja chegar ao sucesso, por exemplo, terá somente 1000 fãs verdadeiros, em um mundo que já se acostumou aos influenciadores das mídias sociais, e altamente recomendável trabalhar com engajamento em vez de focar apenas em ter mais seguidores. O crescimento do seu negócio, portanto, dependerá em grande medida da identificação de pessoas que queiram se juntar à tribo e estão também dispostas a entrar em ação, ou seja, oferecer suporte, doar tempo ou dinheiro à sua causa ou comprar seus produtos e ou serviços. Quais são as principais tendências das tribos? Uma quantidade crescente de pessoas almeja trabalhar em prol de algo que acreditam. Negócios baseados em uma fábrica, deste modo, são cada vez menos lucrativos. O mercado premia empresas e indivíduos capazes de mudar e inovar. Desde o ponto de vista da constituição das tribos, o nosso autor mapeou algumas das suas principais tendências. Os clientes preferem gastar seu dinheiro para adquirir produtos e ou serviços que não são produzidos em massas. Assim, temos o conceito de nicho de mercado, cauda longa, modas passageiras, produtos artesanais, entre outros. A habilidade e atitude são essenciais. A autoridade é indispensável. Há uma ânsia generalizada por tudo que é novo. E a estabilidade não passa de uma ilusão. Iniciativa gera felicidade. As empresas do futuro terão condições de prescindir das fábricas, porém sempre precisarão de profissionais motivados, flexíveis e inteligentes. Todas as ideias especiais são passivas de críticas. Antes de se dedicar ao crescimento da tribo, invista em deixá-la mais unida, justa e forte. As ferramentas digitais aumentaram, contudo, nada substituirá a verdadeira liderança. Como poucas pessoas estão dispostas a liderar, esses profissionais são escassos. Logo, ao se tornar um deles, você terá mais oportunidade e recompensas. O maior de todos os males é a inação. Para que o negócio progrida, você pode tanto agir quanto facilitar para que seus colaboradores ajam. As tribos são excludentes. Se tentar agradar a todos, não cativará ninguém. É melhor pedir perdão do que permissão.
Procure ser sempre proativo. Nunca espere as coisas acontecerem para só então reagir. No princípio, dificilmente os elementos novos serão melhores que os antigos. Cuidado com o que o autor Godin chama de carneiros, isto é, as pessoas que só querem seguir as regras e por isso deixam de pensar por conta própria. Não seja um termômetro que as pessoas medem e depois não faz nada. Seja um termostato, pois ele tanto mede quanto também age. Não tenha um trabalho chato e medíocre. A vida é demasiadamente curta para isso. Embora a tribo seja canal de mídia, ela não pode ser vendida ou alugada. Não tenha medo de errar. Mire-se nos grandes exemplos de Isaac Newton e Steve Jobs. Existem muitas tribos à espera de um líder. Há mercado que ainda não foram ocupados. Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos de 1993 a 2001, encontrou milhares de pessoas que estavam dispostas a ouvir sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. O vice-presidente soube liderar sua tribo e ganhou muito com isso. Você também deve procurar quem queira lhe ouvir. Se for atrás de todas as pessoas, será totalmente ignorado. A proliferação das tribos. Os recursos tecnológicos permitem que integramos simultaneamente as mais diversas tribos. No passado, estávamos geograficamente limitados a nossas pequenas comunidades. Hoje em dia, felizmente, podemos criar e acessar inúmeros grupos por meio da internet. Não podemos negligenciar os impactos culturais e sociais das novas formas de comunicação. Afinal, deixamos de pertencer exclusivamente às tribos familiares e podemos fazer parte de coletividades digitais. Liderança. Os seres humanos vivem há milênios reunidos em grupos e em bandos. Não é novidade que apreciamos nos aproximar de indivíduos que compartilham dos nossos interesses. Nos dias de hoje, a grande diferença trazida pela internet é que inexistem barreiras geográficas, o que facilita, agiliza e torna mais barata a comunicação. Em resumo, o que era fácil ficou mais difícil e vice-versa. Dito de outra forma, a relevância comparativa das coisas mudou drasticamente. Tanto que uma grande fábrica pode não ser uma vantagem, um ativo para se converter em uma fonte de prejuízo, um peso, um empecilho. Há 20 anos, o que era caríssimo se tornou simples de automatizar ou de terceirizar. Neste contexto, os consumidores possuem um poder cada vez maior. Um indivíduo, afirma o autor, pode mudar a sociedade e o mundo. Em menor escala, ele pode prejudicar substancialmente a sua empresa, por maior que ela seja. Essa possibilidade, há 5 anos, era bem mais remota, e há 15 era praticamente impossível. Agora que chegamos até aqui, vamos nos aprofundar nos conceitos essenciais para ajudar você a lidar com sua tribo, tais como a necessidade de defender uma causa, a busca pelo sucesso coletivo, a utilização de histórias e o compartilhamento de objetivos. Defenda uma causa. Não é possível liderar bem uma tribo se você não acreditar firmemente naquilo que faz diariamente. De acordo com Godin, é preciso adotar uma perspectiva clara das mudanças que deseja alcançar, bem como dos passos necessários para chegar lá. A seguir, basta guiar o seu grupo dentro desse planejamento. Qualquer alteração no status quo deve ser encarada como uma oportunidade de criar movimentos notáveis. Outra grande virtude de um líder consiste na capacidade de se ter a uma meta por um longo período. Tal demonstração de persistência e resistência transmite a confiança de que o objetivo será, de modo ou de outro, atingido. Isso inspirará mais indivíduos.
Outra grande virtude de um líder consiste na capacidade de se ter a uma meta por um longo período. Tal demonstração de persistência e resistência transmite a confiança de que o objetivo será, de um modo ou de outro, atingido. Isso inspirará mais indivíduos a se juntarem à sua causa. Sucesso coletivo. Os líderes autênticos buscam o sucesso da tribo com efeito. O êxito coletivo sempre prevalece em relação ao egocentrismo daqueles que perseguem somente o ganho pessoal. O nosso autor sustenta a necessidade de focar na tribo em detrimento de procurar atrair atenção para si. Pelo contrário, você deve empregar o reconhecimento adquirido para reforçar o propósito do grupo e unificá-lo. Neste sentido, não tomar iniciativa é o caminho da derrota. Infelizmente, isso ocorre com mais frequência do que gostamos de admitir. Portanto, os bons líderes não são aqueles que têm as melhores ideias, mas os que entram em ação e fazem acontecer. Utilize narrativas e histórias. O marketing, conforme a conceituação de Godin, pode ser entendido como o conjunto de atos voltados à construção de histórias acerca do que produzimos. Narrativas que vendem serviços e produtos sendo discutidas e reproduzidas pelos clientes em potencial. Atualmente, essas histórias vendem e se espalham como nunca. Ademais, as ações destinadas ao engajamento da tribo e à entrega de produtos que são percebidos como valiosos não podem ser negligenciadas. Para cumprir esta missão, é necessário, antes de tudo, pertencer a uma determinada tribo, conhecendo-o e liderando-a. Nesse campo, dominar o chamado de marketing de permissão é indispensável para conquistar a chance de enviar mensagens personalizadas e relevantes. Os líderes contam sobre as mudanças e o futuro por meio de conteúdos que alimentam os desejos e anseios do grupo, apontando para o futuro que todos desejam construir. A utilização das narrativas para a criação da tribo é evidenciada pelo autor ao evocar as ações da Apple, com todos os elementos que passaram a identificar os seus consumidores em detrimento daqueles que ousavam comprar da concorrência e ficar de fora da onda iniciada pelo visionário Steve Jobs. Objetivos compartilhados. Conceda as ferramentas necessárias para que sua tribo possa se comunicar eficazmente, tanto externa quanto internamente, seja por eventos, fórum ou estímulos às interações entre os membros. Essas iniciativas são fundamentais para disseminar a importância e as ideias do grupo. O segredo para o sucesso da comunicação é, para Godin, a proximidade entre os participantes e seus objetivos. É por isso que uma boa narrativa deve ser empregada como forma de amplificação dessas metas. Tenha em mente que comunicações rápidas, eficientes e dotadas de emoção são determinantes para a prosperidade da tribo. Liderando com as críticas. Bons líderes são raros porque há poucas pessoas que estão dispostas a enfrentar o desconforto necessário para se dar bem nesta função. A maioria das pessoas, ao contrário do que imagina, não tem medo de falhar, mas de receber críticas. Entretanto, estar ciente desse medo é a própria essência da liderança. Tal sentimento não desaparecerá, porém, identificá-lo é crucial para começar a avançar. Críticas negativas não devem arruinar o seu dia. Ao contrário, elas sinalizam que suas ideias são relevantes o suficiente para serem criticadas. Godin menciona que
que a ânsia de aprender com as falhas é o que faz evoluir os seus projetos iniciais. Lembre-se de que as grandes organizações são construídas com o intuito de aprender com as próprias falhas ao longo da jornada. Se uma empresa espera que o sucesso venha antes do comprometimento, ela nunca obterá nenhum dos dois. De modo geral, o autor comenta que os bons líderes são aqueles que aprendem a responder todas essas críticas recebidas com embasamento e propriedade em vez de se limitarem a reagir. Antes de finalizar este conteúdo, é preciso ressaltar, por fim, o tom de otimismo com o qual o nosso autor encerra o presente obra. De fato, ele instiga os leitores a fazerem o que acreditam, criarem uma visão do futuro e a buscarem ativamente esses objetivos. Caso avance com confiança e alegria, os seguidores inevitavelmente aparecerão. E aí, gostou do conteúdo? Aprendeu alguma coisa? Se sim, inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito, deixe o seu like e coloque aqui no comentário o que foi mais interessante na sua opinião. Tamo junto e é só o começo.